Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a todos que nos acompanham em mais um webinar do Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Sou Luiz Humberto, jornalista, escritor e comunicador, e serei o mediador desta edição que vai abordar o tema trabalho presencial. Já é tempo de voltar? Combinamos para este webinar Paulo Lino. Paulo Lino é servidor público federal há 42 anos no Banco Central do Brasil, graduado em jornalismo, exerce seu primeiro mandato como presidente do Sinal. Conosco também o deputado federal pelo Partido Verde do Distrito Federal, professor Israel Batista. Ele é cientista político, professor, palestrante e também coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Conosco também a advogada Larissa Benevides, sócia do escritório Torreão Braz Advogados. Graduada em Direito pela UNB, tem pós-graduação em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Sua atuação profissional é marcada por ações coletivas para associações e sindicatos de servidores públicos. Fechando nossa mesa virtual de debatedores, trouxemos também o médico Dr. Roberto José Bittencourt. Ele é mestre em medicina, doutor em economia em saúde com pós-doutorado em saúde pública e coordena o curso de especialização em gestão de saúde pública da Escola Superior de Ciências da Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde e a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Como presidente do Sinal, eu gostaria de começar dizendo com relação à própria pergunta que traz o título do webinar, se é hora de voltar. Se é hora de voltar ao trabalho presencial. O Sinal, desde o início, defendeu que o maior número de servidores fosse colocado no trabalho remoto. Havia uma necessidade, desde o início da pandemia, de que a gente protegesse os servidores e os mandasse para o trabalho remoto, evitando maiores contágios, evitando maiores prejuízos à sua saúde. Nesse momento, a gente percebe que essa foi uma excepcionalidade em que todos ganharam. O servidor, porque se encontra adaptado ao trabalho remoto, dentro de todas as dificuldades que existem, mas tem uma tranquilidade muito grande porque está zelando pela sua saúde e pela saúde de seus familiares. E a própria instituição, que conta com o quadro funcional completo, por inteiro, que não sofreu descontinuidade na execução das suas tarefas e vê o serviço fluir como fluía antes da pandemia. A gente realizou uma pesquisa nacional em relação à adaptação ao trabalho remoto com os servidores, em um universo de 1.117 servidores que responderam à pesquisa. A gente teve resultados que mostram muita satisfação com o estado de coisas atual. 94% das respostas dos servidores que eles se mostram adaptados ao trabalho remoto. 75% se julgam tranquilos, embora atentos com a situação. E 90% dos gestores que responderam à pesquisa não encontram dificuldades em gerir as suas equipes à distância. Isto prova de que estão todos adaptados. Gestores, servidores, todos estão adaptados a essa nova realidade, que é uma excepcionalidade, que é temporária, mas que, neste momento, julgamos muito importante. A gente continua pleiteando a manutenção desse estado, pois entendemos que a volta ao trabalho agora ela é desnecessária e perigosa. Aumenta-se os riscos de todos os servidores, aumenta-se o risco da instituição em não ter o mesmo resultado que está tendo nesse momento, e a gente entende que não há por que interromper algo que, neste momento, está dando certo.
nós teremos um risco de gestão maior, nós teremos um risco de saúde maior e não precisamos passar por isso. Não há nenhuma razão técnica ou científica que respalde essa decisão que alguns ministérios estão tomando, outros estão ameaçando tomar, como o Ministério da Economia, que é aquele que nos diz respeito, né? Mas não há nenhum respaldo para que essas medidas sejam tomadas. Não entendemos que seja o momento e não entendemos que haja necessidade para isso. E gostaria de agradecer aos nossos debatedores aqui presentes, que certamente trarão informações muito importantes para todos nós que estamos neste webinar. Primeiro, eu quero agradecer de novo pelo convite, dizer que eu sempre fico feliz de estar aqui com vocês do Sinal. Nós estamos diante de uma disputa de narrativas que tem consequências muito reais, e não apenas no mundo do que a gente acredita. O Brasil está no momento de elevação da curva da pandemia. A gente percebe que nós ultrapassamos 30 mil mortes, as cidades estão abrindo seu comércio novamente, talvez antes da hora, né? E nós, da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, ficamos muito preocupados com esse assunto. Primeiro, porque existem algumas questões centrais que a gente precisa trabalhar. Quais são as atividades essenciais? Tem que se definir exatamente isso em cada órgão, né? Os números da Covid-19 estão subindo. A gente já está com mais de 30 mil óbitos, como eu falei. A gente não tem nem fármacos, nem vacinas ainda já comprovados, né? Nós temos uma preocupação muito grande porque muitos ministérios estão dizendo que vão voltar ao trabalho, mas ainda não apresentaram um plano de contingência. Não dá para discutir retorno ao trabalho sem que se apresente à sociedade qual é o plano para esse retorno. A gente não tem um programa de gestão de segurança e saúde do trabalho para o funcionalismo. Os ministérios têm que apresentar isso, né? Há um desconhecimento profundo da administração pública em relação a que servidores estão no grupo de risco. A administração pública não tem esse levantamento com toda a clareza que a gente precisa. E a gente tem que lembrar também que há um esgotamento do mercado de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, né? A gente precisa perceber que vira e mexe há reclamações das redes de saúde sobre a dificuldade de obtenção desses equipamentos. Então, diante de todos esses fatos, né, nós tomamos algumas medidas por parte do nosso gabinete e por parte da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público. Primeiro, nós fizemos requerimentos de informações aos ministérios, à Secretaria de Comunicação, já mandamos para o Ministério da Economia, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cidadania, que a gente quer entender qual é o plano, o que eles têm para nos dizer sobre isso, ou se esse retorno ao trabalho presencial vai fazer parte da disputa de narrativas entre o governo federal e os governadores, né? O governo federal não pode usar os servidores para alicerçar a sua narrativa, colocando os servidores em perigo. Assim como fez o Ministério da Educação, com uma teimosia imensa ao tentar manter a prova do Enem na data, algo que todo o Brasil sabia que não seria possível, mas era uma vontade de preservar uma narrativa, né? Então, depois da China ter adiado o Gaokao, que é o maior do mundo, o maior exame do mundo, dos Estados Unidos terem cancelado seu exame, a França e outros países, o Brasil teimava em manter. Então, eu percebo que há uma similitude entre esses dois comportamentos, né? A mesma motivação que levou à teimosia do MEC agora se expandiu para todo o governo federal nessa tentativa de retornar
ao trabalho presencial. Nós também vamos fazer alguns projetos de decreto legislativo toda vez que o Ministério baixar a portaria de retorno. Enquanto a curva estiver ascendente, nós vamos produzir decretos legislativos cancelando as decisões no âmbito ministerial, porque isso é muito importante. Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória 966. Essa ação direta de inconstitucionalidade ensejou um julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, e o julgamento foi muito importante, e eu preciso que vocês estejam por dentro desse julgamento. Primeiro, é que a medida provisória 966, ao meu ver, tentava desobrigar, tentava tirar a responsabilidade, desresponsabilizar os gestores por decisões incorretas, por decisões fora dos parâmetros definidos pela melhor ciência. Então, o Supremo Tribunal Federal considerou a nossa ADIM num julgamento importante, dizendo o seguinte: olha, a medida provisória é válida, ela não é inconstitucional, mas nós vamos estabelecer as balizas dessa medida provisória. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, saúde ou ao meio ambiente equilibrado por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, especialmente normas científicas, tal como estabelecidas pelas organizações e entidades médicas sanitárias, reconhecidas nacional e internacionalmente, inclusive a Organização Mundial da Saúde. Então, já há uma baliza. Qualquer ministério, qualquer órgão público que tomar a decisão de trazer os servidores de volta sem um plano de contingência que leve em consideração os laudos e pareceres técnicos dessas organizações serão punidos. A MP não vai protegê-los da responsabilização, graças a uma ação direta de inconstitucionalidade que nós apresentamos ao Supremo. Então, era isso que eu tinha para falar aqui nesse início. Estamos agindo tanto legislativamente quanto juridicamente. Renovo mais uma vez a satisfação de estar em um debate tão importante e de um tema tão sensível na atualidade, que é o retorno ao trabalho. Quando que isso deve se dar, principalmente no âmbito público? Os dados já foram aqui muito bem colocados, a situação é extremamente preocupante e, ao mesmo tempo que a situação é muito preocupante, ela trouxe o que a gente tem falado muito como o novo normal. De uma hora para outra fomos chacoalhados a criar, a nos reinventar. Isso aconteceu em todas as searas, principalmente no serviço público. E a experiência tem se mostrado, por um lado, bastante efetiva, que é o trabalho remoto, é o home office, que tem apresentado inúmeros bons frutos. A experiência ela é efetiva tanto para o servidor em si, que tem se mostrado mais efetivo, evita horas no trânsito, tem mantido o seu trabalho em dia, como para a própria administração pública, que teve vários custos reduzidos, com auxílios, com manutenção de estrutura física. Então, aí já se coloca uma primeira questão: vale a pena colocar a vida do servidor em risco? A Cir escutou aqui a gente falando, quis falar também. Justamente ela está concordando que o trabalho remoto tem dado muito certo, que o trabalho remoto mostra a produtividade com que o servidor público continua justamente mantendo. Foi notícia no Superior Tribunal de Justiça, é uma realidade no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Inclusive, a produção legislativa tem se mostrado cada vez maior, cada vez intensa, o que tem ensejado o trabalho de acompanhamento constante e de questionamento constante, inclusive, como muito bem pontuou o questionamento via DI 6421 da MP 966. Então, por que colocar em risco a vida do servidor público nesse cenário? Por que colocar em risco várias garantias constitucionais se a experiência, pelo menos desse ponto de vista, tem se mostrado positiva? Se a gente tem um cenário caótico, e temos,
vamos colher os bons frutos e essas formas de se reinventar e de trazer esse novo normal que tem dado tão certo. E se a administração pública defende que pode, por conveniência e oportunidade, decidir sobre o retorno do trabalhador, que é seu papel justamente decidir sobre o regime jurídico dos servidores públicos, que ela pense, então, pelo menos como empregador, que ela pense que ela pode ser responsabilizada por colocar em risco justamente a saúde e a integridade do servidor público. Porque a administração ela pode ser chamada e ela vai ser chamada a responder a partir do momento que ela não der condições protetivas suficientes ao retorno do trabalhador ao serviço de forma segura. A administração pública ela vai responder e há previsão constitucional, sim, de que ela responda pelo dano que sofrer o servidor público e aqueles que estão à sua volta. Então, é preciso pensar, é preciso ponderar justamente se a preocupação não tem se mostrado agora tão grande, justamente, é que se pelo menos a administração pense como empregador, porque lá na frente, quando as coisas não derem certo, ele vai ter que responder pelo dano e, quiçá, pelas mortes, justamente que vai colher com esse retorno precipitado, com esse retorno que não está esperado, que não está bem preparado. Então, a administração ela precisa se munir, ela precisa se preparar e ela não pode ser contaminada por esse desejo, às vezes, desenfreado de retornar sem o devido cuidado. É preciso ponderar. Obrigado aí pela renovar meu agradecimento pela participação nessa live aqui, um debate extremamente importante, eu diria até estratégico. É o seguinte, a regra é clara, né? Para responder essa pergunta, se está na hora de voltar ao trabalho presencial e tal, não tem muita dúvida do ponto de vista sanitário, porque a Organização Mundial de Saúde ela definiu o quê? Ela definiu que tem que haver uma queda sustentada de novos casos por 14 dias. Então, esse é um pilar definido pela Organização Mundial de Saúde que tem uma experiência, não existe outra instituição mundial capaz de tomar uma decisão dessa. E ela não toma essa decisão baseada nessa pandemia. Isso já é um protocolo estabilizado, né, a partir dos vários enfrentamentos, das várias pandemias, que, por sinal, elas estão se renovando. A gente não é a primeira vez que nós estamos tendo uma pandemia de coronavírus. Já tivemos pelo menos duas de grande impacto em 2002, depois em 2012 e agora essa em 2020, 2019 e 2020. Então, com a regra tão clara de que só é possível retornar ao ambiente de trabalho, ou retomar as atividades usuais da sociedade, depois que houver 14 dias de queda dos novos casos dentro de um país, dentro de uma região, né? Como é que está a situação no Brasil? A situação no Brasil é exatamente o oposto. Nós estamos há 100 dias, hoje faz 100 dias, do primeiro caso. Né? O primeiro caso aconteceu no dia 26 de fevereiro, que, por sinal, quarta-feira de cinza, lá no Carnaval. Um senhor de 61 anos veio da Itália e foi confirmado o primeiro caso nessa data de 26 de fevereiro. De 26 de fevereiro até 4 de junho, nós estamos de maneira sustentada crescendo em novos casos, né? Inclusive, a curva de transmissão aqui no Brasil de novos casos é uma curva completamente atípica, porque nos outros países existe um pico, né? Todo mundo consegue mais ou menos planejar o pico da transmissão de novos casos, o pico da doença da Covid-19. No Brasil não tem pico, a curva está subindo de forma gradativa, parece que nós estamos vivendo um momento de sofrimento permanente, né? O pico ia ser em abril, o pico ia ser em maio, o pico ia ser em junho, agora o pico é em julho, agora é em agosto. É porque é completamente atípica a maneira como nós estamos enfrentando no Brasil. Metade do país está em isolamento, outra metade não está. Quer dizer, se estabeleceu uma confusão muito grande, né? A partir do próprio governo federal, que tem uma noção muito difícil, né? Na medida que eles acham que tem que contaminar 70% da população. Essa fala é uma fala recorrente do presidente da República.
Imagina contaminar 70% de 210 milhões de brasileiros. Só aí que, a partir daí, que a coisa iria começar a melhorar. Nós estamos vivendo uma situação extremamente dramática. Não é possível pensar em retorno nesse momento enquanto as regras da OMS não forem devidamente alinhadas, tá certo? E a situação no Brasil está distante disso. Nós estamos disputando, para vocês terem uma ideia, com os Estados Unidos, quem vai ser o país com o maior número de mortes, em termos absolutos. Quer dizer, nós estamos hoje com 33 mil, devemos passar a Itália, tá certo? Aí vem o Reino Unido com 40 mil, depois só vamos estar nós e os Estados Unidos disputando. Fala-se, inclusive, que vão ter mais mortes do que caixão. Foi dado, acho que o Paulo falou isso, quer dizer, a perspectiva de 110 mil mortes. 110 mil mortes é hoje o que está vivendo os Estados Unidos. Né? Então, e não é coincidência, tá? Os Estados Unidos e o Brasil disputando quem vai morrer mais por conta da pandemia. E mortes evitáveis. Né? Então, essa é a situação fora do ambiente de trabalho. Né? Como é que no Brasil nós estamos enfrentando essa pandemia? A imprensa tem falado muito, os jornais e tal, que a única arma para fazer o enfrentamento do coronavírus é o isolamento social. Né? Essa é a única arma, que não tem outra arma e tal. E isso não é verdade. Né? O isolamento social, inclusive mais ou menos radical, conforme for a transmissão dentro de uma cidade, ele é fundamental. Tem que fazer o isolamento, não tem alternativa. Mas não é a única arma. Nós estamos utilizando muito pouco a vigilância epidemiológica, estamos utilizando muito pouco a inteligência epidemiológica, porque se nós não tivermos a perspectiva de conter a transmissão no bairro, no território, aonde a coisa acontece, aonde se transmite a doença, onde se transmite, onde tem focos bem visíveis, né? Se a gente não utilizar a vigilância epidemiológica, nós vamos ficar numa situação muito complicada. Não vai ter leito de UTI que vai segurar isso. Então, a vigilância epidemiológica, através das unidades básicas de saúde, que estão sendo subutilizadas, precisam entrar em campo. Nós precisamos conter a transmissão lá no bairro, lá na região, para que não estoure na UTI. Quer dizer, nós estamos falando de dois extremos. Unidade de terapia intensiva está segurando uma situação extremamente complicada, porque a doença ela é explosiva, ela acontece muito rápido, precisa de UTI. Mas e a outra ponta do sistema, que são as unidades básicas de saúde? Elas não estão sendo ativadas. Então, me parece que nós temos que andar com as duas pernas, uma complementa a outra, uma estratégia de isolamento social se complementa com as estratégias de vigilância epidemiológica nos bairros para tentar conter a transmissão lá onde o cidadão mora. Então, isso faz um conjunto que, de maneira mais eficaz, mais efetiva, a gente conseguiria controlar essa infecção, mas nós estamos ainda, infelizmente, longe dessa situação. Importância e que gera preocupação, e sim, é possível responsabilizar a administração pública por danos que forem ocasionados aos seus servidores num retorno imprevisto, inoportuno e não preparado. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal prevê expressamente que as pessoas jurídicas de direito público responderão por danos que os seus agentes causarem a terceiros. Há uma previsão de uma responsabilidade, uma resposta por danos, por perdas que forem ocasionadas tanto a terceiros alheios à administração pública, cidadãos brasileiros, como a seus próprios agentes e servidores que trabalham diariamente na administração pública. E pelo fato da administração não tomar as medidas efetivas de proteção, que seria a manutenção do trabalho remoto, das atividades que podem ser feitas remotamente, como temos visto que é bem efetivo, ele evitou tomar as atitudes que seriam necessárias. Ele evitou tomar o que a gente diz de atitudes na posição de garante, como garantidor da segurança dos seus trabalhadores. Em razão dessa omissão específica, porque ele tinha justamente o dever de evitar, a administração pode ser chamada a responder de forma objetiva. A gente precisa unicamente demonstrar o dano e o nexo causal. Não se discute culpa, não se discute dolo nesse caso, justamente porque era dever da administração preservar os servidores públicos. É uma tese que já vem sendo discutida no judiciário, dessa questão da omissão específica,
Há, inclusive, quem não adote essa diferenciação de omissão específica, omissão genérica, mas ainda quando se pense que seria uma omissão genérica, que não deveria a administração pública agir nesse caso, a gente consegue trazer a responsabilidade também subjetiva, demonstrando esse dolo ou culpa, porque assumiu-se o risco, ignorou-se tantas orientações da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos brasileiros de vigilância, que estão falando, fiquem em casa, é preciso segurar a curva de contágio. E mediante um juízo de conveniência e oportunidade, que se chama discricionariedade administrativa, o Poder Executivo tem dado sinais de que vai ignorar e que vai acabar trazendo de forma inoportuna e de forma não preparada esses servidores. Então, é possível, sim, responsabilizar a administração pública por um contágio dentro da repartição pública, por um contágio que pode se proliferar no bairro, na residência daquele servidor público e aumentar ainda mais, saturar ainda mais o sistema de saúde. Demonstrado o nexo causal, que é uma coisa que não será tão difícil, já que todos estarão em serviço, não se sabe em que condições, se respeitando o isolamento, se respeitando o uso de EPIs que não são suficientes, como muito bem já ponderado aqui, a administração ela vai ter que responder por isso. E se a administração, por um lado, por meio da medida provisória 966, tentou se furtar dessa responsabilização, por meio da isenção de responsabilidade do agente público que tomar decisões que podem não ter um bom resultado lá na frente, veio o Supremo se pronunciar para falar. Como já ponderou muito bem o deputado professor Israel, de que justamente, se não se seguir orientações médicas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, estándares científicos, o servidor vai estar incorrendo, o agente público vai estar incorrendo em erro grosseiro e ele vai ser chamado a responder. Porque qual é a lógica da responsabilização da administração pública? O cidadão brasileiro, ele pode responsabilizar, ele pode acionar judicialmente a União, como pessoa jurídica de direito público interno, e a União pode intentar uma ação de regresso para o servidor diretamente responsável, para o agente público diretamente responsável, a chefia que eventualmente editou uma portaria no ministério, mandando os servidores voltarem. Se foram desrespeitados esses estándares médicos e científicos que o Supremo disse que eram necessários, se não se observou o princípio da precaução e da prevenção que o Supremo disse que era necessário, essa responsabilização vai ter que ocorrer sim. E, eventualmente, pagamento de um tratamento de saúde, garantia de que o servidor ele vai ter um bom atendimento, ou, em caso de óbito, até a manutenção daqueles dependentes que ficaram. Então, se a administração ela não quer pensar de forma preventiva, se ela não quer evitar esse retorno precipitado, ela quer o retorno, que pense pelo menos como empregador para esses milhares de servidores a ela vinculados, que se forem prejudicados, podem acionar sim a administração pública. Que a doutora Larissa apresentou também, em nome do FONACAT e com o apoio da Frente Parlamentar, né, uma ação correu ao Judiciário como amicus curiae do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho sobre esse assunto também, né, doutora Larissa? Depois você podia passar sobre esse assunto aqui, acho que é importante também, ainda no âmbito jurídico, né? Olha, daqui a pouco eu vou fazer um debate com o deputado Pedro Paulo, que é um dos maiores defensores da reforma administrativa. Nós abrimos o diálogo. Não adianta a gente achar que o Congresso Nacional não é um espaço de comunicação, de acordos, de conversa, de diálogo. A maioria dos deputados que antes tinha uma visão negativa sobre a defesa do serviço público, porque a gente sabe que as últimas eleições vieram embaladas por um discurso de bullying institucional contra o servidor público brasileiro, né? A maioria desses deputados já amenizou sua posição. Então, o debate com deputados como Pedro Paulo, com Tiago Mitrô, do Novo, se tornou um debate civilizado, um debate que não vai aceitar a barbárie, né? Então, temos alunos comportados na sala, né? Já que eu sou professor, então vamos usar essa figura aí. Temos sim. Está muito diferente do que aquele ambiente logo depois da eleição. Está muito o novo ambiente que está criado no Congresso.
é um ambiente em que as pessoas defendem suas posições, mas também estão ficando ressabiadas com a postura bárbara do governo. Então, muitos deputados que inicialmente apoiavam o governo, agora estão temerosos, né? Eles estão, será que esse governo sabe o que está fazendo? Será que esse governo está trabalhando para a construção ou para a destruição do acordo? Enfim, então, eu sinto que a gente teve um aumento do número de deputados engajados na frente. Para vocês terem uma ideia, o deputado Marcelo Calero, que é conhecido por posições mais liberais, que tem uma posição, às vezes, crítica ao serviço público, aderiu à frente, hoje está representando a frente em outra reunião, né? E está defendendo as nossas bases, dentre as quais a defesa da estabilidade do servidor. Então, eu acho que aquele trabalho que a gente começou juntos lá no ano passado está começando a fazer resultados, está começando a dar certo. Por quê? Porque lá atrás nós decidimos que não iríamos fechar as portas ao diálogo. Quantas vezes estivemos com o líder do governo na Câmara? Quantas vezes ligamos para o PSL, para Joyce Hasselmann? Por quê? Porque a gente tem que chamar os deputados à razão, né? Temos que chamar os senadores à razão. Não estamos numa queda de braço, não estamos querendo marcar posição. O que nós queremos é o entendimento sobre o que é sensato, sobre o que é correto. Se houver algum assunto que a gente julgue que seja sensato, nós vamos discutir, porque nós não temos medo de discutir, né? E os deputados reconheceram essa nossa postura. Então, eu estou mais feliz hoje. Eu percebo que ainda estamos sofrendo alguns riscos, especialmente no que se refere à reforma administrativa e nas constantes ameaças de diminuição da remuneração, mas hoje eu consigo conversar com todos eles sem que eles tenham um veto à frente parlamentar. Não tem um veto ideológico, apesar de eu ter posições muito claras, né? Eu acho que a gente está conseguindo aí dizer, olha, a gente quer conversar, não vamos dar vazão à marcha da insensatez. Luiz, realmente fica difícil ficar em paz, né? Apesar das boas notícias que o nosso deputado Jael Batista acabou de dar sobre essa missão quase impossível de defender o serviço público, né, no Congresso Nacional, mas eu estou bastante... Mudei aqui meu humor, né, em relação a essa missão que o deputado está, mas em relação ao que você acabou de dizer, de redução de espaço físico, deve ter sido alguma medida que eles pensaram antes da pandemia. Porque na pandemia também a regra é clara, os estudos são claros, as pesquisas são claras, existe um grau de evidência bastante forte, bastante consistente, em dizer o quê? Fora do ambiente de trabalho, nós estamos vivendo essa situação onde cresce de forma sustentada o número de casos confirmados de coronavírus na população brasileira. Então, fora do ambiente de trabalho, a situação é dramática. Agora, os estudos revelam o quê? Quando a gente entra no ambiente de trabalho, quando se entra num ambiente fechado, a chance de contágio aumenta em 19 vezes. 19 vezes. Ou seja, se a situação lá fora está ruim, quando entra numa repartição pública, quando entra dentro de um ambiente de trabalho, a chance de se contagiar é 19 vezes maior do que lá fora. Os grandes focos dos surtos que aconteceram para começar a disparar os gatilhos da transmissão e da infecção do coronavírus, todos foram em ambiente de trabalho. Eu vou dar um exemplo muito concreto do que está acontecendo. A Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, de forma correta, está sendo colocado como um dos países que melhor enfrentou o coronavírus. E, de fato, foi porque ela usou inteligência epidemiológica, vigilância epidemiológica e foi rastreando cada caso. Então, veja só, a Coreia do Sul está diante de uma segunda onda de transmissão de coronavírus. Então, como é que eles identificaram isso? Eles identificaram isso numa loja de logística, de comércio de suprimentos de informática,
identificaram 79 casos nesse ambiente de trabalho, que é um setor de comércio de informática. Identificaram 79 casos. Tiveram que colocar em quarentena mais de 7.100 funcionários por causa do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho ele é absolutamente insalubre diante de uma pandemia fora de controle. Foram identificar as 5 principais categorias de profissionais e viram que é uma tragédia. Os profissionais de saúde foram os campeões. O ambiente hospitalar é campeão de transmissão de vírus. Nós estamos precisando, inclusive, de ter uma carreira de Estado para os profissionais de saúde, para que eles tenham estabilidade. É um contingente estratégico, assim como os militares, os juízes. Os profissionais de saúde precisam ter uma carreira de Estado. É de segurança nacional isso aí. Então, as igrejas, o transporte coletivo, né, o contágio junto aos motoristas. Então, a situação é rigorosamente dramática. Não pode raciocinar da mesma maneira, né? Inclusive, até levanto aqui uma questão para a doutora Larissa. Me parece que o Tribunal Superior do Trabalho definiu que a Covid-19 é uma doença ocupacional. De tamanho é o impacto. Se for feito uma volta ao trabalho nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma pandemia dentro dos ambientes de trabalho, dentro de uma situação extremamente grave, e não é à toa que está sendo considerada a Covid-19 uma doença ocupacional. Diante de tudo que já foi exposto, a gente tem a certeza de que não é a hora de voltar a trabalhar, né? Qualquer medida nesse sentido foge da realidade, foge da necessidade e será meramente para cumprir a determinação vinda, como disse o deputado, para justificar uma narrativa diferente daquela a que nós estamos vendo, a que nós estamos assistindo no Brasil. Não haverá, logicamente, uma volta tranquila. Há que se ter um protocolo para o recebimento dos servidores, há que se ter a distribuição dos equipamentos de proteção individual, há que se ter a higienização do prédio, há que se ter controle da saúde de cada um dos servidores, há que se ter uma infinidade de procedimentos que ainda não foram declarados por nenhum desses órgãos públicos. Aqueles ministérios que efetuaram uma retomada já há alguns dias atrás, não proporcionaram aos servidores a menor tranquilidade para o trabalho. A gente fica lamentando ver a situação daqueles colegas que estão voltando a um trabalho para cumprir uma determinação sem os menores cuidados para que possam desempenhar suas funções. É lógico que haverá um prejuízo. É lógico que as pessoas não estarão tranquilas para trabalhar. Elas podem ser infectadas, elas podem levar o contágio para dentro das suas casas. Não há preço que pague uma atitude dessa. Não há nenhuma normalidade aparente na pandemia. Nós estamos numa curva ascendente ainda. Não há uma pessoa capaz de sair de sua casa para voltar a trabalhar presencialmente e que volte tranquila, que volte contente. E podemos ter coisas piores, né? Hoje você tem um quadro de baixa infecção dentro do Banco Central. A volta de todos ao trabalho, você pode ter um contágio, e um contágio de uma pessoa dentro de um setor, ele pode aumentar esse contágio de uma tal forma que você inviabilize uma célula de gestão funcional. Então, aí haveria um prejuízo para a instituição. Certo? Então, não há como imaginar que qualquer um volte a trabalhar e volte a trabalhar tranquilo, sorrindo e achando que está tudo bem. É uma questão de um clima organizacional que será precarizado e que o banco vai ter que lidar com isso. Não sei como lidará, porque quando você coloca a saúde da pessoa, a saúde de seus familiares em riscos, você não tem desculpa que possa ser dada. Então, mesmo que você proporcione
os equipamentos de proteção, mesmo que você proporcione a higienização do prédio, você não sabe como essa pessoa vai se deslocar da sua casa até o trabalho. Você tem um quadro de funcionários terceirizados que virá trabalhar e você não sabe de onde vem, não sabe das condições que vivem. Então, tudo isso vai criar um clima de muita inquietação, de muita preocupação, e só pode trazer prejuízo tanto para a instituição e muito mais para os servidores. A ação hoje que gera grande comoção é aquela que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho contra a União, para que a União normatize o trabalho remoto para os seus servidores públicos, empregados seletistas e terceirizados. Então, ambos os ministérios públicos se juntaram para ir contra a União e pedir essa normatização e que traga condições de segurança caso o trabalho tenha que ser retomado. Várias entidades, incluindo o FONACAT, ingressaram com pedidos de amicus curiae. O FONACAT foi o primeiro, que é o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, que reúne cerca de 200 mil servidores, para aportar elementos. O que é um amicus curiae? O que a gente chama de amigo da corte. São pessoas, são representantes na sociedade que podem aportar elementos que merecem ser considerados na decisão do juiz naquele determinado caso. Não temos ainda um pronunciamento nessa ação específica, mas aguardamos. São vários documentos, esses vários pedidos aportaram outros tantos dados, além de vários outros contidos na petição inicial. A petição inicial, nesse caso, tem mais de 80 páginas, são dezenas e dezenas de documentos com dados sobre os riscos a que os servidores podem ser expostos com um possível retorno, e aguardamos ansiosamente justamente um pronunciamento do Judiciário. Um outro caso emblemático foi justamente aqui no Distrito Federal, em que as decisões do governador Ibanez foram questionadas justamente perante o Judiciário. O juiz Kátia, ficou bem conhecida, que retardou esse retorno que tem acontecido aqui no Distrito Federal. A gente já teve o Judiciário reformando, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou as decisões da doutora Kátia para permitir uma reabertura. E no âmbito da administração pública federal, os atos já existentes de alguns ministérios igualmente estão sendo questionados. Ministério da Cidadania, Ministério do Turismo, já pediram que os servidores retornassem. Há rumores de que venha um ato do Ministério da Economia, justamente algo mais genérico. O Ministério da Economia, que absorveu as competências do antigo Ministério do Planejamento, que tinha como papel normatizar a relação da administração com os seus servidores, e estamos na expectativa desse ato para combatê-lo, porque vindo uma determinação direta sem a devida proteção, sem disponibilização de medidas de segurança e de equipamentos, esse retorno vai estar contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde e pode terminar em erro grosseiro, como já colocamos aqui. E a questão que o Dr. Roberto pontuou, que é de suma importância, foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, justamente que suspendeu o artigo 29 da medida provisória 927, que faz parte daquele conjunto de medidas provisórias que regulamentaram as relações de trabalho em tempos de pandemia. É importante só trazer uma distinção de que os servidores públicos, eles têm um regime estatutário, é um regime diferente dos empregados em geral, que são normatizados pela CLT, que é a famosa Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, guardadas as devidas proporções, logicamente, a gente tira algumas comparações entre os dois regimes. E vem aí justamente esse ponto da doença ocupacional. Se o Supremo Tribunal Federal, ao suspender esse artigo 29 da MP 927, está considerando como doença ocupacional, o empregador ele vai ser chamado a comprovar que tomou as medidas necessárias para resguardar a saúde do seu empregado. Se o Supremo decidiu dessa forma no âmbito seletista, nada impede que ele mantenha esse entendimento também na administração pública. Então, mostra a preocupação de que o empregador, que nesse caso é a administração, o poder público, dê condições de retorno ao trabalho, se o trabalho for essencial. Porque, repito, a experiência mostra que o trabalho remoto tem se mostrado eficiente, produtivo, inclusive gerando economia para a administração pública. Algumas atividades, de fato, são essenciais,
tiveram de ser mantidas ou terão de retornar um pouco antes. Mas é preciso que se dê condições para isso, com os equipamentos de proteção individual, turnos de revezamento, salas com um número menor de pessoas, porque sim, teremos casos de responsabilização. E para trazer até um exemplo prático, inúmeras são as demandas no judiciário de servidores contra a administração pública, porque no seu espaço de trabalho tiveram algum acidente, como, por exemplo, um perito numa agência do INSS é agredido por um cidadão que foi fazer a perícia de algum benefício previdenciário, como auxílio-doença, e enfim. Então, não é a primeira vez que a administração vai ser responsabilizada. Então, a gente tem essa experiência agora numa situação caótica e numa situação que eu entendo que se configura de uma forma muito mais fácil, porque orientações estão sendo não observadas, orientações estão sendo ignoradas no cenário que a gente vive hoje. E essa testagem, antes de entrar, para definir se há algum com infecção, algum funcionário com infecção ou não, tem que ser mantida. Porque o servidor, o funcionário, vai sair do Banco Central, vai almoçar, o funcionário vai pegar um transporte, vai no metrô, vai no ônibus e pode ser contaminado. E vai voltar ao trabalho. Então, a testagem tem que ser uma testagem permanente. A cada semana, toda segunda-feira, vai ter que monitorar, vai ter que criar sistema de alerta para que se verifique se houve ou não algum caso de infecção ou não, né? Essa é a primeira medida. A segunda medida está bem definida, diminui o risco em mais de 85%. É a distância entre as pessoas que estão trabalhando, né? A distância entre 2 e 3 metros, já se fala inclusive 3 metros, aumenta ainda mais a segurança para impedir a transmissão, é decisivo. Então, como é que vai diminuir o ambiente do trabalho precisando aumentar a distância entre as pessoas que estão trabalhando? Então, essa segunda medida é fundamental. E a terceira e última medida é em relação ao uso de máscara, de álcool gel, mas principalmente máscara, né? E se trabalha com a ideia de ter uma máscara de pelo menos 2 ou 3 camadas, que realmente o impacto é muito grande, né? Essa máscara N95, que é utilizada em ambiente hospitalar, porque não há produção suficiente de N95 no Brasil, infelizmente devia ter, mas a N95 tem uma queda no risco de transmissão, de infecção, muito alta, tá certo? Quase próxima de 90%. Essa máscara cirúrgica mais simples, ela também protege, mas ela pode ser reforçada e pode melhorar, né? Então, essas medidas são fundamentais. Eu acho que estão se cometendo barbaridades no mundo do trabalho. A gente viu hoje as barbaridades nas empresas de telemarketing, tá certo? Estão se obrigando os trabalhadores sem nenhum tipo de proteção, né? Há também a questão dos profissionais de saúde, 1 em cada 5 se contamina. Então, o ambiente de trabalho tem que ser protegido, defendido, e eu acho que o rumo certo é esse rumo que o nosso presidente está colocando. O Brasil decidiu fazer um alinhamento automático aos Estados Unidos. Isso não é correto, porque o Brasil está entre as mais importantes nações do planeta e ele tem vida e vontade própria no cenário internacional. Ontem nós vimos a triste decisão da Holanda, mas compreensível, de não ratificar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia por conta de 2 fatores. Primeiro, que o Brasil tem tido uma política de desrespeito ao meio ambiente que está sendo reconhecida no mundo todo. E segundo, porque o Brasil se tornou um pária internacional. Ele sequer assina os acordos no âmbito da OMS, aderindo de maneira acrítica aos posicionamentos norte-americanos. É bom lembrar também que, nos últimos anos, o Brasil deixou de competir com as 10 grandes nações do mundo. Se nós voltarmos a 10 anos, nós vamos lembrar que o Brasil disputava com a França a posição de 5ª maior economia do planeta. Mas, nesse momento, nós nos encontramos na 12ª posição e é a primeira vez em cerca de 40 anos que o Brasil deixa de estar entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil está errando muito. O seu posicionamento sobre a Covid-19 nos coloca ao lado das ditaduras da Nicarágua, do Turcomenistão e da Bielorrússia.
O Brasil se tornou um pária internacional, um pária sanitário. Os efeitos ainda não podem ser medidos, mas nós sabemos que muitos países vão começar a erigir não só barreiras aos nossos viajantes, mas também aos nossos produtos. São as famosas barreiras fitossanitárias. Se o Brasil não consegue se proteger da Covid-19, pelo menos dentro da média internacional, os outros países passam a compreender que nós também não temos capacidade de nos proteger das doenças que atingem nossos rebanhos, nossas plantações. E por isso, além de fecharem os aeroportos, o mais grave, os países começam também a fechar os seus portos para os navios transatlânticos brasileiros. Estamos atentos, estamos agindo diante de uma situação nunca antes vivenciada, pelo menos na história recente do Brasil. É uma pandemia, situação que poucos ou acho que ninguém imaginaria vivenciar e que estamos alertas. O novo normal se coloca, o trabalho remoto é uma realidade, o trabalho remoto tem suas vantagens, ele deve ser respeitado. E à medida que o retorno for sendo imposto, colocado, vamos verificar da forma como ele se coloca, porque questionamentos chegarão e o judiciário será chamado a decidir, será acionado para se posicionar e dar a palavra final. Não olharemos com os braços cruzados. Estamos aqui com armas para questionar, para pedir dados, para pedir equipamentos, para que todos estejam protegidos e possam com segurança retornar ao trabalho quando oportuno. O importante é frisar isso, quando oportuno e da forma mais segura possível. E temos armas para questionar e não apenas aceitar, mas se colocar contra eventuais violações a garantias constitucionais, a direitos dos trabalhadores em geral. Luiz, eu queria agradecer ao presidente do sindicato, do Sinal, Paulo Lino, agradecer também ao meu amigo Iso Sandex, que é um economista também, diretor do sindicato. Eu queria deixar duas mensagens, Luiz. A primeira é de que nós precisamos, a nível comunitário, lançar a mão da vigilância epidemiológica e da inteligência epidemiológica. Nós temos que conter a transmissão nos bairros, nos territórios, aonde de fato acontece essa transmissão. Não vai ter caixão suficiente, como já se disse, pela quantidade de mortes, se a gente não lançar a mão da vigilância epidemiológica, rastrear os casos e conter e suprimir a transmissão dentro das comunidades. Nós precisamos lançar a mão disso, não estamos utilizando isso. Então, isso é fundamental, junto com o isolamento social, que nós temos que manter, apesar de toda a dificuldade de se manter, e o povo não está conseguindo manter, não é à toa, porque não há indenização para o povo ficar, o povo precisa comer, tá certo? E não chega o auxílio, não chega as condições para que a população, o pequeno empresário, o microempresário, fique de fato contido, né? Fique de fato em isolamento. Então, essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem é que nós temos que considerar os profissionais de saúde enquanto uma carreira de Estado. É estratégico, assim como os militares, os juízes, nós temos que ter estabilidade. Nós temos que perceber o seguinte, nós temos que ter instâncias estáveis, Luiz. Não vai ser a última pandemia. Está se percebendo, mesmo inclusive no coronavírus, essa é a terceira pandemia em 15 anos. Tá certo? Então nós temos que ter estruturas de Estado estáveis para que a gente possa enfrentar o que está vindo por aí. Isso tem várias explicações do ponto de vista ambiental, da situação climática. Isso não é uma situação circunstancial. Esse é o novo normal, nós vamos ter que segurar essa onda. E só vai conseguir fazer isso com estruturas perenes, tá certo? Então, queria agradecer muito a participação, a oportunidade de estar podendo fazer essas colocações e dar um grande abraço a todos, em especial ao nosso querido Paulo Lino, presidente do sindicato. Primeiro, eu quero agradecer por tanto conhecimento aqui que a gente pôde ter. Doutora Larissa, é sempre um prazer conversar com você. Foi muito bom conhecer melhor o doutor Roberto Bittencourt. O Paulo Lino já é meu amigo. Luiz Humberto, parabéns pela condução. Eu quero me colocar à disposição de vocês para a apresentação de projetos de leis que vocês queiram apresentar. A gente tem
condições de apresentar esses projetos, conseguir as assinaturas, eventualmente colocar para votação em urgência. Então, se vocês tiverem projetos, se vocês tiverem escritos esses projetos, não hesitem em mandar, que a gente mobiliza pela frente e consegue assinaturas de deputados de diversos matizes ideológicos, não só de deputados que pensam de uma única forma. A gente consegue fazer essa costura. Então, sintam-se sempre à vontade para fazer essas apresentações de projetos. E também eu quero deixar aqui as minhas redes sociais, onde a gente coloca uma defesa intransigente do serviço público, da justiça. A gente coloca a nossa defesa sobre a causa da educação, da democracia e do meio ambiente. Então, no Instagram é Prof. Israel, no Twitter é Prof. Israel e no Facebook é Prof. Israel também. Professor Israel, abrevia, junta e me acha nas redes sociais, porque nós vivemos uma disputa de narrativas e nós temos apenas a pedrinha do Davi contra Golias. São as nossas redes sociais. Eu acho que nós temos que separar duas situações distintas, né? Nesse momento, a gente está trabalhando uma situação que é o trabalho remoto, excepcional e temporário em função da pandemia. É contra a volta inoportuna ao trabalho presencial nesse momento, que é a grande questão que nós, do Sinal, estamos enfrentando em relação às ditames do governo, do Ministério da Economia e do Banco Central. Achamos absolutamente inoportuna e insistiremos na nossa luta de que os servidores permaneçam nesse trabalho remoto durante esse período de pandemia. O futuro, você terá que fazer a distinção entre a essencialidade das tarefas, a necessidade da solidariedade entre os funcionários. O teletrabalho deve mudar a sua composição em todo o serviço público, deve mudar principalmente nas empresas privadas, mas isso é algo que terá que ser examinado no futuro diante de uma situação totalmente diferente que teremos. Então, é algo a ser examinado com cuidado pós-pandemia. Eu acho que qualquer decisão agora, ela pode ser precipitada, se nós não fizermos uma análise muito bem feita do que pode trazer de benefícios e de malefícios para a administração pública. Finalmente, eu acho que a gente está vivendo nessa pandemia a redenção do serviço público, que foi tão achincalhado nos últimos anos, uma campanha insidiosa contra o serviço público, e a gente está vendo nessa situação de pandemia, nessa situação de crise, que é o servidor público, é o Estado brasileiro que pode dar a ajuda que o cidadão precisa. Então, é muito importante esse resgate do valor do servidor público que está acontecendo agora na época de crise. Então, quando se tenta precarizar o serviço público, quando se tenta diminuir a importância do servidor público, quando se tenta achincalhar o servidor público, como temos visto figuras do governo, especificamente o ministro Paulo Guedes, achincalhando o servidor público, você está maltratando o cidadão brasileiro que depende desse serviço público, que depende desse servidor. Então, a gente precisa aproveitar para mostrar cada vez mais a esse cidadão a importância que nós, servidores públicos, temos com o trabalho que o Estado precisa entregar à sociedade. E queria, finalmente, agradecer a presença de todos os convidados, professor Israel, doutora Larissa, doutor Roberto, foi muito bom, a gente aprende bastante estando com vocês, e deixar o recado aos servidores do banco, que nós continuaremos lutando para que não haja esse retorno ao trabalho presencial neste momento, e continuaremos lutando para que, quando for o momento oportuno para que isso aconteça, que todas as condições necessárias para os servidores poderem exercer as suas tarefas, com o mínimo de garantia à sua saúde, serão exigidas e, caso não cumpridas, iremos judicialmente contestar aqueles, responsabilizar aqueles que não cumprirem com o mínimo das suas obrigações ou para com os servidores.